isso no futuro será superado, mas por enquanto ainda os meus alunos são alunos que não viram na graduação. Então, eu vou partir aqui do zero absoluto em previdenciário, tá bom? Primeiro ponto importante, já não perdendo tempo. O que é o direito previdenciário? E o que é a previdência social? Aliás, às vezes não nos damos conta que são coisas distintas. Previdência social é uma forma de proteção social. E o direito previdenciário regula essa forma de proteção. Basicamente é isso. A previdência social é objeto de trabalho, de estudo do direito previdenciário. Então, o que é importante nesse momento é definir o que seja previdência. Previdência é seguro. E como qualquer seguro, se quer proteger alguém de alguma coisa. No caso, na previdência, o foco é o trabalhador. Para mim aqui, trabalhador é quem desempenha atividade remunerada. Perfeito? Pode ser o empregado doméstico, um trabalhador por conta própria, um autônomo, um pequeno produtor rural, um estivador, não importa. Aqui é amplo. E aí já um conselho, não confundam trabalhador com empregado. Empregado é uma espécie de trabalhador. O foco da previdência é proteger o trabalhador. Trabalhador, lato sensu. Trabalhador, para mim, é quem exerce uma atividade onerosa. Se você exerce uma atividade voluntária, não remunerada, você não está dentro desse contexto da previdência social. Bem, esse seguro quer proteger o trabalhador das situações que podem afetar a sua capacidade remuneratória. E claro que isso gera graves problemas na sociedade, né? Deixar de ter a sua fonte de rendimento é um grande problema. Como manterá a sua família? A Previdência Social entra nesses momentos fornecendo prestações pecuniárias, como aposentadoria, auxílio-doença, que depois da emenda 103 mudou de nome, é o benefício por incapacidade temporária para o trabalho, mas dificilmente nós vamos deixar de chamar de auxílio-doença, né? Pensam por morte, quando o segurado morre, os seus dependentes, sua família, podem receber a pensão por morte. Auxílio reclusão, pago também aos dependentes, quando o segurado é preso. Essa é a ideia básica. Esta proteção social, esse seguro, é disciplinado pelo direito previdenciário. Tranquilo? Bem, eu diria que nós temos duas engrenagens aqui na Previdência e a sua regulação pelo direito previdenciário. A grande engrenagem é a engrenagem relativa ao benefício previdenciário. As normas que garantem prestações aos segurados e aos dependentes, que é uma legislação específica, a legislação de benefício, tá? Outra grande engrenagem é uma engrenagem meio, é uma engrenagem instrumento para que os benefícios sejam concedidos. É o que a gente chama de custeio previdenciário. A Previdência Social é um seguro contributivo. Diferentemente da saúde pública, diferentemente da assistência social, a Previdência é um modelo contributivo. Contributivo e compulsório. Aliás, são aqui as características básicas da Previdência Social no Brasil. Seguro compulsório, contributivo e estatal. Muito bem, então eu tenho que contribuir. Se eu não contribuir para o sistema, eu não terei direito às prestações correspondentes. Essa engrenagem do custeio tem uma lei própria, assim como a engrenagem do benefício também tem uma lei própria. São as duas leis básicas da Previdência. A Lei 8.212, que cuida dos benefícios, a Lei 8.212, que cuida do custeio previdenciário, e a Lei 8.213, que cuida dos benefícios. Temos que saber, para o concurso, essas duas leis, elas têm que estar no sangue. As duas são importantes, mas na mesma intensidade? Bem, esse é um problema. Se nós procurarmos estatisticamente pelos concursos, os mais diversos concursos, para delegado, para magistratura, para AGU, defensoria, vocês vão perceber que é uma tendência de se cobrar mais benefício.
custeio menos. Para delegado também? Para delegado também. Para delegado também. Para delegado, no histórico, o custeio tem uma cobrança um pouco maior do que, em média, vocês vão encontrar em outros concursos públicos. Por quê? Por conta dos crimes relacionados ao custeio previdenciário. Sonegação de contribuição previdenciária, apropriação indébita previdenciária. Mas benefício também é importante, porque há os crimes relacionados a benefícios, né? Fraudes, inserção de dados falsos em sistemas, estelionato previdenciário, enfim, não dá para descartar nenhuma das duas. Vamos estudar as duas. O que é bom é que as bancas são muito previsíveis na cobrança dessa matéria. Sempre, sabe, aquele núcleo duro, sempre será cobrado? Pois é, então nós vamos nos focar nesse núcleo duro de pontos e vamos por uma mais segurança e estender um pouco mais. Tá legal? É tranquilo fazer uma boa prova em previdenciário. É tranquilo. Sigam aqui os meus slides que vocês vão ver que vai dar tudo certo. Tranquilo? Bem, voltando à questão conceitual. Então, vamos estudar o direito previdenciário que regula a previdência social, não é? E sabemos que previdência é uma atividade protetiva na modalidade seguro, é um seguro social. É por isso que o INSS, que é o órgão gestor, na verdade é a entidade, porque é uma autarquia, é a entidade gestora da Previdência, se chama Instituto Nacional do Seguro Social. Muita gente acredita que INSS é Instituto Nacional de Seguridade. Não é. Seguro e seguridade são coisas distintas? São. Seguridade é algo mais amplo. Seguridade envolve também saúde e assistência. Vamos ver isso? Vamos lá, gente. Nós vamos para os slides agora, até deixo meus contatos com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na Constituição Federal, no artigo 94, nós temos a enunciação da Seguridade. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ações essas que são destinadas a assegurar direitos relativos, e aí vem o tripé, a saúde, a previdência e a assistência social. Então, falou em Seguridade Social, nós temos esse tripé, saúde, previdência e assistência. É por isso que vocês vão encontrar, inclusive, em alguns livros, o título Direito da Seguridade Social. E lá há capítulos que tratam dessas três sub-áreas. Ou Direito Previdenciário, que trata tão somente de direito previdenciário, de previdência social. Tá bom? A gente acaba tendo esse tipo de obra. Bem, então o nosso foco aqui é previdência, não é? Muito bem. O artigo 94, que acabamos de ver, então, enuncia o direito à Seguridade Social, essa proteção que é regulada pelo direito, né? Dos artigos 96 até 200, a Constituição cuida da área da saúde. Previdência, 2 artigos, 201 e 202, e assistência, 203 e 204. Então, algumas informações relevantíssimas. Saúde e assistência são modelos de proteção social que independem de contribuição. Tanto a saúde pública quanto a assistência social independem de contribuição. Os seus benefícios, né, as suas prestações são entregues pelo poder público, independentemente da pessoa, do beneficiário, comprovar que contribuiu. A saúde tem um caráter igualitário, universal. A saúde pública no Brasil, o SUS, é para toda a população. Já a assistência social, gente, não. É só para as pessoas hipossuficientes.
as pessoas carentes. Quando você lembra, quando você fala de assistência, algumas prestações vêm à tona. Por exemplo, o Bolsa Família, né? Ou aquele amparo de um salário mínimo para o idoso e a pessoa com deficiência. É o chamado BPC. Nada tem a ver com previdência. Muito cuidado com isso. Tem uma confusão. A pessoa idosa, 65 anos ou mais, que não tem a condição de prover a sua própria manutenção, ou dessa manutenção ser provida pela família. Da mesma forma, a pessoa com deficiência, qualquer que seja a idade, e pobre, hipossuficiente, tem um caráter aqui de miserabilidade, ela pode receber da assistência um salário mínimo. Isso não é aposentadoria por invalidez, isso não é aposentadoria por idade, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que o pessoal chama de LOAS. Por que LOAS? LOAS, L-O-A-S, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei orgânica é a Lei 8742/93, Lei 8742/93, que lá no seu artigo 20 regulamenta o inciso 5 do artigo 203 da Constituição. 203.5, que garante esse salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência, nos termos da lei. A lei que regulamenta essa prestação é a Lei 8742/93, lá no seu artigo 20, a LOAS. Por isso, então, que essa prestação ao idoso e à pessoa com deficiência é chamada de LOAS, mas o nome técnico é BPC, tá bom? Nada tem a ver com previdência. A confusão é porque é requerido ao INSS, é requerido, na verdade, a uma agência do INSS. Só isso. Então, a assistência social se utiliza das instalações da Previdência, dos seus servidores, dos sistemas, mas o recurso, tecnicamente, não é previdenciário, é assistencial. Fechado isso? Muito bem. Então, voltando para cá. Já a Previdência, não, é diferente. A Previdência é um sistema contributivo. A contribuição é do segurado, a contribuição do trabalhador. Perfeito? Para todos? Sim, para toda a população, desde que contribua. Aliás, um dos princípios que norteiam a Seguridade, claro que vai envolver cada uma das suas sub-áreas, é o da universalidade, da cobertura e do atendimento. Então, toda a população pode, de uma forma ou outra, ser amparada pelo sistema. Mas, Carly, inclusive quem não é trabalhador pode se filiar à Previdência? Sim. Nós vamos chamar de segurado facultativo. Há pouco eu falei para vocês que a Previdência é compulsória. E essa compulsoriedade em relação ao trabalhador. Quem não é trabalhador pode contribuir. Essa possibilidade é dada para quem não exerce atividade remunerada. A dona de casa, o estudante, o presidiário. É o chamado segurado facultativo. Perfeito? Bom, voltando para cá, o artigo 202, ele cuida de previdência complementar, de previdência pública, perfeito? De previdência privada, desculpe, previdência privada. O artigo 201 cuida de previdência pública, ele cuida do regime geral. Já o 202 cuida do regime de previdência complementar. Previdência complementar, que pode ser aberta, pode ser fechada, ela é facultativa. Muito bem. O artigo 195, ele é fundamental também, ele vai cuidar do custeio do sistema. Por mais instrumental que seja, não há benefício sem custeio. Então, já vou destacar para vocês alguns artigos importantes. Quais sejam? 194, que enuncia o direito à Seguridade Social, ou ao modelo protetivo, que é de Seguridade, regulado pelas áreas, pelos direitos correspectivos. O artigo 201, que enuncia a Previdência Social, o regime geral. E o artigo 95, que traz os recursos para financiar o modelo de Seguridade Social. Muito bem. Previdência, então, este seguro visa fornecer as prestações.
As prestações são de dois tipos, os benefícios e os serviços. Qual é a diferença? Benefício é prestação em dinheiro, serviço não, como acontece com serviço social. Não envolve o pagamento em pecúnia, tá bom? São obrigações de fazer da Previdência. Mas a principal prestação vem por meio de benefícios. Mas sabemos que o sistema é contributivo, então o insumo dessa máquina, a matéria-prima dessa máquina são receitas, principalmente as receitas que provém de contribuições sociais, desse tributo que nasce afetado a alguma atividade. Muito bem. A parte de baixo, a saída dessa máquina, a sua finalidade precípua, como já adiantei para vocês, é regulada pela Lei 8.213. E a parte de cima, pela 8.212. São as duas leis que nós precisamos ter no sangue, tá bom? Eu vou começar o nosso curso, na verdade, pela parte do custeio. E depois eu falo para vocês sobre benefício. Mas antes disso, só para olharmos o artigo 201, para começarmos a analisá-lo. Então, o artigo 201 diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de Regime Geral de Previdência Social, doravante é o RGPS, de caráter contributivo, essa é uma marca da Previdência que a distingue das demais áreas que compõem a Seguridade. A filiação é obrigatória, daqui a pouco vamos ver melhor o que é filiação, mas é compulsório, é um seguro contributivo e compulsório, né? São observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sim, porque entra dinheiro para sair dinheiro, o sistema tem que estar equilibrado. Se sair mais dinheiro do que entra, eu tenho um déficit. Por isso vem as reformas previdenciárias, como a última, em 2019, com a emenda 103. Aliás, o texto que nós estamos lendo no artigo 201 já foi dado pela emenda 103. Fez alguns ajustes. Muito bem, continuando. A Previdência, então, atenderá na forma da lei alguns eventos, como incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Aqui nós temos o antigo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Idade avançada, que garante a aposentadoria por idade. Então, está descrevendo os riscos sociais. Temos proteção à maternidade, aqui cabe o salário maternidade. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário, aqui é o seguro-desemprego, embora não seja uma prestação do INSS. O inciso 4 garante duas prestações, o salário família e o auxílio reclusão. Cuidado, o salário família é benefício devido ao segurado, enquanto o auxílio reclusão é para o dependente. Veremos isso melhor. E por fim, a pensão por morte, que é garantida aos dependentes do segurado. Então, essa é a tarefa básica da Previdência, né? A tarefa básica da Previdência Social é proteger o trabalhador ou não trabalhador, o segurado facultativo e os seus dependentes por meio dessas prestações, em dinheiro ou em serviços. Perfeito? Bom, então como vimos, a Previdência é de filiação obrigatória. O que é filiação? Vamos ver? Filiação, pessoal, é o seguinte, é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência e desse vínculo decorrem direitos e obrigações. Perfeito? Então, filiação nada mais é do que um vínculo. E se desse vínculo decorrem direitos e obrigações, na verdade, a filiação é uma relação jurídica, tá bom? É uma relação jurídica. Essa relação jurídica vai, então, ser obrigatória para o segurado obrigatório. Para o chamado segurado obrigatório, essa relação decorre automaticamente, ou seja, de pleno direito,
do exercício de uma atividade remunerada. Isso é muito importante. Isso tem que ficar muito claro. Não importa a sua vontade, é o que menos importa, né? O que faz nascer essa relação jurídica é exercer atividade onerosa. Vamos pegar um exemplo meio para agredir. Imagine um rapaz de 17 anos, por exemplo. Depois da escola, ele vai para a rua com a sua carrocinha vender frutas, né? Ele é um vendedor ambulante de frutas. Ele é um segurado obrigatório? Ele tem uma filiação compulsória? Resposta A, sim. Por quê? Porque ele exerce atividade remunerada. Nasce a obrigação, então, de contribuir para o sistema? Sim. Terá direito às prestações? Sim. Aí você vai dizer, não, mas se ele não contribuir, ele está afiliado? Está. Se ele não contribuir, ele é inadimplente. É claro que isso gera consequências, porque o regime é contributivo. Se ele não pagar contribuição, ele não terá direito às prestações. Mas a relação jurídica já se inaugurou. Isso é importante. E não pense que ele tem apenas obrigação no início, ele também tem direitos. Vai ficar claro depois. O fato é, exerceu atividade remunerada, automaticamente ele tem uma relação jurídica. Tá? Você vai dizer, mas isso é muito teórico. Não é. Não é. Vou te dar um outro exemplo. Exemplo, caso concreto, relatado até por um aluno, que é um contador. Seguinte, a pessoa era um profissional liberal, por exemplo, na área de saúde, médico, atendia como pessoa física, com seu consultório, dava os recibos para os seus clientes, né, para os seus pacientes, e declarava o imposto de renda, tudo bonitinho. Só que não pagava previdência. Pergunta a vocês, esse médico, dentista, psicólogo, enfim, que exerce atividade remunerada, igualzinho ao camelô, no caso. Só que essa atividade é mais formal, perfeito. Mas percebam, ele declarou imposto de renda e disse lá que exercia uma atividade com aquela de médico, vamos supor, e declarou imposto de renda e pagou imposto de renda. Só que este médico é também um segurado obrigatório? Sim, ele é tão trabalhador autônomo quanto é aquele rapaz que vende frutas. Ele é obrigado a contribuir? Sim. Ele pode escolher não contribuir? Não, ele não tem essa escolha. Então, com esses dados, a Receita Federal cruzou informações do imposto de renda com previdência. Não encontrou contribuição previdenciária, lançou de ofício contra esse profissional. É possível? É. Porque, olha, muitas vezes a pessoa, por desconhecimento, não é da área jurídica, pensa, bom, eu acho que eu sou até obrigado a pagar. Mas como se eu não pagar, eu não terei direito aos benefícios, eu não vou pagar. Mas não há essa escolha. Não há essa escolha. Porque a relação, ela é compulsória. Por conta disso, foi possível lançar a contribuição devida quanto a esse profissional com dados lá do imposto de renda. Perfeito? A mesma coisa pode acontecer com outro trabalhador autônomo qualquer. É claro que para esse camelô fica um pouco difícil, até porque ele manipula muito dinheiro, não tem algum dado que fique em algum sistema. É um pouco difícil, mas pode acontecer? Pode. Um outro exemplo também relatado por um aluno foi o seguinte: era um personal trainer, ele passava lá pelas academias, pelos condomínios e dava a sua aula para os seus alunos, recebia, claro, muitas vezes em dinheiro, ou até depósito de conta bancária, o fato que ele não pagava contribuição previdenciária. Mas pelos dados do cartão de crédito, ele tinha cartão de crédito, mas não declarava renda alguma, foi possível cobrar tanto contribuição previdenciária quanto imposto de renda pessoa física. Mas pode cobrar imposto de renda, pode cobrar contribuição previdenciária? Pode. Se ele exerce uma atividade remunerada por conta própria, ele é um segurado obrigatório. Então ele tem que contribuir.
Perfeito, gente? Então, não confundam isso. Essa filiação, ela é obrigatória. Essa filiação, ela é compulsória. Tá, voltando para cá. O chamado segurado facultativo, para ele é tudo diferente. Para o facultativo, a relação jurídica, o vínculo, a filiação, decorre da inscrição. E aí não confundam inscrição com filiação. Passando para o próximo slide. Inscrição é um cadastro. É o mero cadastro junto ao regime geral. Então, se inscrever no sistema nada mais é do que levar os seus dados ao conhecimento do INSS. Assim sendo, o facultativo, ele tem que se inscrever previamente. Com a inscrição, ele vai receber o seu NIT, né? O seu número de inscrição, e com esse NIT, ele vai lá e recolhe a primeira contribuição. Quando essas duas condições forem satisfeitas, a inscrição e o pagamento da primeira contribuição, eu direi que esse segurado facultativo está filiado. A relação jurídica dele só surge nesse momento. Para que você tenha até uma ideia melhor disso, eu acho importante, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o trabalhador, alguém que exerce, então, uma atividade remunerada. Nós sabemos que essa atividade remunerada gera a filiação. Vamos supor aquele nosso amigo camelô que vende ali as frutas. Então, exercendo a atividade remunerada, o vínculo nasce em pleno direito. E como é que eu apareço para o sistema? Eu tenho que me inscrever. Então, ele se inscreve pelo próprio site do INSS ou diretamente numa agência. E depois, com esse número de inscrição, ele vai recolher uma guia, que o pessoal chama de carnê ainda, né? Vai recolher a contribuição, tá lá, e paga. Esta é a sequência, tá bom? Veja, a inscrição é importante? Claro que é. É com a inscrição que você aparece para o sistema, né? Que você deixa de ser invisível. Porém, a inscrição ela não é importante para a filiação, até porque a inscrição é posterior. O que é importante para a filiação é exercer a atividade remunerada. É isso que gera o vínculo compulsório. A inscrição apenas materializa a filiação. Ela explicita uma situação que já preexiste, e preexiste pelo trabalho remunerado que você exerce. Muito diferente, passando aqui uma linha, é aquele que não exerce uma atividade remunerada. Por exemplo, uma dona de casa. Essa pode se filiar por ato volitivo. Então, como ela faz? Ela faz a inscrição, recolhe a primeira contribuição, e aí, então, estará filiada. Nesse caso, gente, é diferente. Porque qual é o papel da inscrição? O papel da inscrição, já que é prévia a filiação, a inscrição é um ato constitutivo da filiação. A inscrição é um ato constitutivo. Para que haja filiação, é preciso que eu tenha antes a inscrição, no caso facultativo. Estamos falando aqui do facultativo, perfeito? No caso de cima, estamos falando do segurado obrigatório. Tranquilo? Então, voltando aqui em cima, a inscrição é um ato declaratório. Para o facultativo, a inscrição é um ato constitutivo. Tranquilos? Então, cuidado com isso. Qual é a idade mínima para se filiar? Esse é outro ponto importante. A idade mínima, como regra, 16 anos. Esse é o limite etário que nós encontramos lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33. Não se permite trabalho perigoso, insalubre, a menor de 18 e nenhum trabalho a menor de 16, salvo
na condição de aprendiz a partir dos 14. O aprendiz, cuidado, o menor aprendiz é um segurado obrigatório. Não se confunde com o estagiário. O estagiário pode ser, a partir de 16 anos, facultativo. A idade mínima, como regra, seja para o obrigatório ou para o facultativo, 16 anos. Menos do que isso, 14 anos para o menor aprendiz, que é um segurado obrigatório. Perfeito? E idade máxima? Por exemplo, imagine uma pessoa que nunca contribuiu. Começa a contribuir com 70 anos. Pode? Há alguma limitação? Alguma restrição? Nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Tá bom? Muito bem. Continuando, gente. Já vimos o que é inscrição, filiação, né? Agora eu parto para esse slide que eu entendo que é muito importante, que trata dos beneficiários do regime geral. Quais as pessoas que podem receber algo dele. Então fazemos uma grande divisão entre segurados e dependentes. Qual é a diferença? O segurado é um beneficiário contribuinte. O dependente, não, ele não contribui. Ele não contribui em nenhum momento, isso é muito importante, porque para o servidor público, o seu dependente, a partir do momento que recebe pensão por morte, pode ser chamado a contribuir. No regime geral, isso nunca acontece. Então, no regime geral, não há contribuição previdenciária sobre a pensão. Para o servidor público, é um pouco diferente. É possível que incida a contribuição sobre pensão. Tá bom? Muito bem. Voltando para cá, continuando a nossa divisão, os segurados podem ser de duas espécies, já sabemos, obrigatórios e facultativo. Qual é a diferença? O obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada. Facultativo é quem não exerce. É simples assim. Bom, os obrigatórios, os trabalhadores, o legislador dividiu em 5 categorias, que são categorias taxativas. Quais são? Primeira categoria, o segurado é empregado. Segunda, empregado doméstico. Terceira, contribuinte individual. Daqui para frente, já o cuidaremos aí com uma certa intimidade, vamos chamar de CI. O trabalhador avulso e, por fim, o segurado especial. São categorias, repito, taxativas. Perfeito? Bem, vou explicar brevemente. Aliás, em que lugar eu posso estudar esses assuntos? Vou começar de baixo para cima. Dependente, artigo 16 da Lei 8.213. Perfeito? Você não encontra dependente na Lei 8.212, porque ele não tem nenhum interesse para a lei de custeio, já que o dependente não é contribuinte. Os segurados você encontrará tanto na 8.212 quanto a 8.213. Ué, mas o segurado na Lei 8.212/13 por quê? Ora, claro, na Lei 8.212 eu capturo o segurado para gerar efeito tributário, na Lei 8.213 para gerar prestações previdenciárias. Então você vai encontrar o segurado nas duas leis. No caso, por exemplo, do obrigatório, artigo 11 da 8.213 ou artigo 12 da 8.212. Tanto faz, um ou outro, nenhum problema. Porém, eu vou dar uma dica para vocês. Além dessas duas leis, há, importante, um decreto que aprova um regulamento da Previdência. Atualmente é o decreto 3.048 de 99. Decreto 3.048, ele aprova o RPS, o Regulamento da Previdência Social. Então, parte do regulamento trata de benefício e a outra parte trata de custeio. Há muitos pontos da legislação previdenciária que é delegado para o Poder Executivo, que complementa via regulamento. Então, tenham que estudar regulamento? Sim. Com o cuidado de que muitas vezes o regulamento não acompanhou a evolução legislativa. Isso é muito comum. Então, muda a lei, as leis básicas, o que deveria acontecer
o Poder Executivo vai alterar o regulamento. Lá no início ele até fazia isso, depois ele perdeu um pouco e deixou. Então o regulamento está muito desatualizado, mas alguns pontos são muito importantes. Seja porque ele traz mais informações, seja porque é ponto mesmo para regulamentar, que não tem na lei. No caso aqui do segurado, vale a pena estudar pelo regulamento, ele é mais completo. E como a banca coloca no edital o regulamento, ela fica muito a cavaleiro de perguntar coisas que estão no regulamento e não estão na lei. Assim, pessoal, tenho que colocar o regulamento nessa história. Mas lembrando que ele não pode, claro, estar em desacordo com a lei. Se a legislação ordinária é alterada e o regulamento está no texto antigo, você nesse ponto ignora o regulamento. Mas quanto ao segurado, o regulamento ele está bem atualizadinho. Então vamos ver. Como é que fica? Para o segurado obrigatório, vocês devem estudar pelo artigo 9º do regulamento, RPS. Vou colocar uma colinha aqui, ó. RPS é o Regulamento da Previdência aprovado pelo Decreto Federal 3.048 de 99, tá bom? Muito bem. O empregado está no inciso 1. O empregado doméstico, inciso 2. O CI, bom, o CI é um pouco mais enrolado. O CI nós vamos encontrar no inciso, aí você diria, no inciso 3, não, 3 e 4 foram revogados. Inciso 5, combinado com o parágrafo 15. Então, não se esqueçam de consultar o parágrafo 15. O avulso é o inciso 6, segurado especial o inciso 7 e o facultativo é o artigo 11 do regulamento. Percebam que dependente eu não indiquei o regulamento porque ele está desatualizado, então vai direto na 8.213. Mas para os segurados, tranquilo, tá? Tranquilo, esses dois artigos eles são fundamentais. Principalmente eu diria o artigo 11, porque quando a lei 8.212 ou 8.213 trata o facultativo, o texto é muito simples, o texto é muito lacônico. Aqui não. O regulamento ele traz exemplos, traz mais detalhes. Então, vai para o artigo 11 que ele é importante, tá bom? E claro, o artigo 9º. Pessoal, essa é uma tarefa que vocês têm para estudar em casa. Vejam, você tem inciso 1. Ah, o empregado do inciso 1 acabou. Não. A lei previdenciária não diz o que é um segurado empregado. Arrola trabalhadores que se encaixa como segurado empregado. Então temos inciso 1, letras A, B, C, D, E, F, G e vai embora. O inciso 2 não. O inciso 2, empregado doméstico, é só ele. Mas o inciso 2, cuidado, vamos acompanhá-lo com a Lei Complementar 150, que é a lei que regula o contrato de trabalho doméstico, essa lei de 2015. Então, vamos olhar o regulamento com a Lei Complementar 150 de 2015. O CI também é outro complexo, a lei não define o que seja CI, vai arrolando pessoas que são como CI. Por isso que não dá para a gente aqui perder tempo com isso, é sentar como estudante e decorar, não tem muito jeito. Perfeito? Tranquilo isso? Nós já sabemos, então, que a Previdência é um seguro contributivo. Então, veremos essas contribuições. Contribuição é tributo. E se é tributo, pelo menos no ordenamento brasileiro, o ponto de partida para o seu estudo é a Constituição Federal, que cumpre 3 papéis fundamentais em matéria tributária. Quais sejam? Estabelecer competência tributária, ou seja, atribuir aos entes federativos aptidão para criar o tributo. Segundo, estabelecer limitações a esse poder de tributar. E terceiro, a repartição das receitas tributárias. Tá? Muito bem. Quanto às contribuições, nós temos 2 artigos fundamentais que caem muito em prova. O 149,
que eu vou chamar de regra matriz das contribuições especiais, e o 195, que é específico de uma espécie de contribuição, a contribuição para financiar a Seguridade Social, tá? Então, sem maiores delongas, vamos vê-los. O 149, então, compete exclusivamente à União instituir. E percebam que aqui nós temos 3 espécies. Quais contribuições? Nós temos contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, que podemos chamar de CID, e contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, que eu vou chamá-las de contribuições corporativas. Perfeito? Então percebam aqui esse slide. As contribuições especiais que estão sendo reguladas nesse artigo 149 podem ser sociais, interventivas e corporativas. Eu tenho essa trinca. Nós estamos interessados nas contribuições sociais que financiam a Seguridade Social. Cuidado que existem outras contribuições sociais que não se destinam a financiar a Seguridade. Por exemplo, a contribuição para o salário e educação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a educação pública básica, ela é financiada, a grosso modo, por meio de impostos, mas há uma contribuição social, a chamada contribuição para o salário e educação, que é uma fonte adicional de custeio. É social? É. Educação é um direito social. Mas tem alguma coisa a ver com seguridade? Não, porque a educação não compõe a Seguridade Social. Seguridade Social é aquele tripé: saúde, previdência e assistência. Perfeito? Então, eu tenho contribuições sociais que não se destinam a financiar a Seguridade. Outra contribuição dessa é a contribuição para o SESI, para o SENAI, para o SESC, né? São outras contribuições sociais, mas nada tem a ver com Seguridade. Então, vejam, o que eu fiz aqui. Essas contribuições sociais que não me interessam, eu coloquei num balaio e chamei de contribuições sociais gerais. Perfeito? Bom, o artigo 149 que estamos vendo da Constituição Federal cuida desse tripé. Cuida das contribuições que vamos chamar de contribuições especiais. Por que especiais? Para distinguir das contribuições de melhoria. E agora, mais recentemente, da COSIP, da Contribuição para Financiamento de Serviço de Iluminação Pública. Artigo 149-A. Muito bem, então voltando para cá, a competência é da União para instituir essas 3 contribuições. São instrumentos de atuação nessas áreas, entre elas a área social, e muito importante, para que a União exerça essa competência, deve observar o que dispõe os artigos 146, 151 e 153. Aqui temos o regime jurídico aplicável a essas contribuições. Explicando melhor. O 146.3 enuncia que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária. Por exemplo, conceitos como crédito, decadência, prescrição, lançamento, fato gerador, etc., são assuntos que devem estar numa lei complementar de normas gerais. Em última análise, é o CTN. Então, o CTN se aplica a essas contribuições. Perfeito? Quem regula esses pontos do 146.3, letras A, B, C, é o CTN. Perfeito? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Lei 8.212, a nossa lei de custeio, na redação original, ela estabelecia que a Previdência dispunha, na verdade, a Seguridade Social dispunha de 10 anos para apurar e constituir seus créditos. As contribuições de Seguridade se submetiam
a um período decadencial de 10 anos. E 10 anos também, um prazo prescricional para cobrar as contribuições. Enquanto sabemos que no CTN esses prazos, decadência e prescrição, são de 5 anos. Claramente, a lei ordinária estava em desacordo com a Constituição. Ela era inconstitucional. Pena que o Supremo levou 17 anos para dizer isso. Somente em 2008, então 17 anos depois da Lei 8.212, num RE, o Supremo declarou os artigos 45 e 46 da 8.212 inconstitucionais. E súmula vinculante número 8. Súmula vinculante número 8 enuncia, então, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da 8.212, que estipulavam prazos decenais de decadência e prescrição. Então, vejam a importância do 149 apontar, fazer remissão para o 146.3, Lei Complementar de Normas Gerais. Esses dois artigos, 45 e 46 da 8.212, hoje eles foram revogados. Isso hoje perdeu o objeto, mas é importante para que vocês percebam a relevância do 149, então, trazer esse regime jurídico tipicamente tributário. Perfeito? Bom, continuando. O artigo, melhor dizendo, 150, ele encabeça as limitações ao poder de tributar. O 151 é o princípio da legalidade tributária. Somente por meio de lei é possível instituir ou majorar um tributo. Princípio da legalidade tributária. Já houve uma discussão no passado muito rica se esse princípio se aplicaria também, ou se ele inviabilizaria que um tributo pudesse ser criado ou aumentado por meio de medida provisória. O Supremo já disse que sim. Então não há nenhum problema de criar um tributo por meio de medida provisória, desde que a Constituição não exija a lei complementar, por exemplo. Então nós vamos ver isso. Várias contribuições que foram criadas ou majoradas por meio de MP. Assim, o 151 exige lei em sentido formal, ato que provenha do Poder Legislativo, ou medida provisória, que pelo artigo 62 da Constituição tem força de lei. Perfeito? Bom, o 153 veda que os entes federativos cobrem, exijam, e aí nós temos 3 alíneas. A linha A, cobre tributo em relação a fato que aconteceu antes dessa lei, que instituiu ou majorou. Ou seja, o tributo tem aplicação para o futuro, prospectiva, e não retroativa. É o princípio da irretroatividade da lei tributária gravosa. A lei tributária gravosa, aquela que cria o tributo ou majora, se aplica para o futuro. Perfeito? Bom, a letra B veda que o tributo seja exigido no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro em que a lei foi publicada. A lei que majorou ou criou. É o princípio da anterioridade de exercício. Então, para que o contribuinte possa adequar à exigência, ela só acontecerá no ano vindouro. Perfeito? Princípio da anterioridade de exercício. Só que havia um problema. O legislador, lá em dezembro, últimos dias de dezembro, já aconteceu dia 30 de dezembro, inclusive, aumentava o tributo, ou às vezes até criava o tributo. Virava o ano, 2 dias depois, 1º de janeiro, poderia exigir? Poderia. O Supremo entendia que era possível. Foi por isso que acresceram uma letra C. Além da exigência de virada do ano, pelo menos 90 dias também entre a vigência da lei e a sua aplicação, que é o chamado princípio da anterioridade nonagesimal. Perfeito? Então são 2 anterioridades, a de exercício e a nonagesimal. Gente, essa é uma principiologia básica,
Mas há exceções? Há. A própria Constituição traz exceções. Por exemplo, os tributos regulatórios, como IOF, Imposto de Exportação, o IPI, eles dispensam essas limitações. Por exemplo, o IPI, IOF, Imposto de Importação e Exportação, ele pode ser alterado, reduzido, por meio de ato infralegal. Pode ser uma portaria, pode ser um decreto. O Imposto de Exportação, o IOF, não submete a anterioridade alguma. Então eu posso, por meio de um decreto, aumentar o IOF hoje e exigir amanhã? Posso. O IPI não. O IPI ele exige pelo menos 90 dias, mas pode ser no próprio ano. Por quê? Porque para o tributo regulatório, no caso a União, para esses tributos, depende de velocidade, tem que ter velocidade, não pode esperar o ano seguinte, tá? Isso é só para imposto? É só imposto que vai excepcionar essas limitações? Não. Contribuições também. Como existe lá para a CID de combustível, lá no artigo 170 da Constituição, e para as contribuições que financiam a Seguridade Social. Vamos ver isso. Para essas contribuições, percebam aqui o artigo 195 da Constituição, parágrafo 6º, isso cai muito em prova, pode cair em previdenciário ou em tributário, ele dispensa que para essas contribuições, para as contribuições a que alude o dispositivo, e esse dispositivo alude às contribuições que financiam a Seguridade Social, para elas não há que se respeitar o 153B. O 153B é o princípio da anterioridade de exercício. Então, para as contribuições que financiam a Seguridade Social, elas podem ser criadas, majoradas, sem a virada do ano. A exigência se dá antes da virada do ano. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Vou te dar um exemplo. Em janeiro de 96, a Lei Complementar 84 criou algumas contribuições previdenciárias. Estipulou, quando uma empresa remunerasse um trabalhador autônomo, essa empresa pagaria 15% sobre essa remuneração. Essa Lei Complementar 84 era do dia 18 de janeiro de 96. 90 dias depois, daria mais ou menos ali 18 de abril, né? Não, janeiro, fevereiro, março, abril. Poxa, mas a lei vai começar a atuar no meio do mês? Em geral, vocês vão ver, para essas contribuições que financiam a Seguridade, quando elas são instituídas ou majoradas, que elas passam a ter eficácia no primeiro dia do mês subsequente ao 90º da publicação. Então, de novo, 18 de janeiro, mais ou menos, 18 de fevereiro, 18 de março, 18 de abril. Primeiro dia do mês subsequente, 1º de maio. Então, e foi o que aconteceu. A partir do dia 1º de maio de 96, quando uma empresa remunerasse um trabalhador autônomo, ela passaria a pagar de contribuição patronal 15% sobre essa remuneração. Em geral, acontece isso. Então, a lei de janeiro de 96, em 96 ainda a contribuição foi exigida? Sim. Eu tenho uma regra específica para essas contribuições. Como nós temos lá para os impostos regulatórios, importação, exportação, IOF, temos aqui também para algumas contribuições. CID de combustível tem a mesma coisa. Está lá no artigo 170. Tá bom? Bom, isso é muito importante, pessoal. Então vamos seguir. Vimos aqui o 149. Estamos percebendo que essa competência é só da União, mas cuidado, no parágrafo 1º desse 149 nós vamos encontrar competência de estados e municípios, IDF, para criar contribuição, mas é só quanto ao servidor público, para financiar os seus regimes próprios
de previdência social. Como o regime próprio também é contributivo, os entes federativos precisam ter competência para instituir tais contribuições, certo? Do contrário disso, somente a União tem essa competência. Muito bem, então já vimos isso. E agora vamos partir para o artigo 195, que trata das receitas para a Seguridade. Então vamos ler. A Seguridade será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. De forma direta é quando o recurso é destinado mesmo à Seguridade Social, por meio, por exemplo, de contribuições. E de forma indireta são dotações orçamentárias. São recursos que são genéricos e de alguma forma acabarão no orçamento da Seguridade Social. Bem, os recursos eles provêm da União, dos estados, do DF, dos municípios, mas muito cuidado. A Seguridade Social Federal não é financiada com recursos de estados e municípios. Cada ente tem a sua própria Seguridade Social, perfeito? As receitas de estados e municípios não integram o orçamento da Seguridade Social Federal. Cuidado com esse texto. Bem, e o que mais importa, por meio das seguintes contribuições sociais, temos 4 incisos. O inciso 1 traz a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Cuidado em pensar, em acreditar que essa contribuição é só de pessoa jurídica. Não. Cuidado porque muitas vezes a contribuição é exigida mesmo de pessoas físicas. Vou dar um exemplo. Se você é um advogado, exerce a advocacia como pessoa física, um advogado autônomo, e contratar o empregado, a secretária, por exemplo, embora você seja a pessoa física, para efeitos tributários, se equipara a uma empresa. O conceito de empresa para efeitos previdenciários é um conceito bem amplo, tá bom? Pode ser pessoa física, pode ser um órgão público, pode ser um consulado, uma embaixada, empresa pode ser uma cooperativa, pode ser um condomínio de apartamentos, o conceito é bem amplo. Esse conceito está no artigo 15 da Lei 8.212. 15 da 8.212, peço que vocês consultem, traz o conceito de empresa, equiparar empresa e empregador doméstico, tá bom? Continuando então. Essas pessoas vão pagar contribuição que incidem sobre que fatos econômicos? Aí nós vamos ver. Sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro das empresas. E para cada uma dessas bases econômicas nós temos uma contribuição. Da letra A, vamos chamar de CPP, a contribuição previdenciária patronal. A letra B é a COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E a letra C é sobre lucro, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. Perfeito? São as grandes receitas, mas não as únicas, que financiam a Seguridade Social.